O direito dos humanos foi criado para proteger todas as pessoas frente à lei. E também os governos têm incorporado a incorporação dentro das suas próprias constituições e muitos têm adotado leis antidiscriminação. Em prática, não só nos sistemas no mundo, mas também discriminação e também discriminar as pessoas que foram marginalizadas por causa da situação econômica. E também outras características como a raça, a religião, as crenças, também orientações sexuais e discapacidades. Nesse painel, temos palestrantes hoje que vão esclarecer as causas complexas e profundamente enraizadas das disparidades nos sistemas de justiça criminal e as formas como elas permeiam cada estágio do sistema de justiça criminal, desde a prisão até o julgamento, a sentença e experiências pós-soltura. Eles também chamarão a atenção para a necessidade de estabelecer um grupo internacional de especialistas do governo, da sociedade civil, do meio acadêmico, inclusive de pessoas com experiências vividas que possam oferecer consultoria e assistência sobre medidas concretas que reduzam tanto a existência quanto o impacto da discriminação e da desigualdade. Além disso, embora tenha havido progresso e uma atenção cada vez maior à desigualdade e à discriminação nos sistemas de justiça criminal, os dados estão nos mostrando que as disparidades de tratamento nos sistemas de justiça criminal estão, na verdade, piorando, demonstrando a necessidade de uma ação crítica. O nosso painel está organizado pela International Legal Foundation com o apoio dos governos da África do Sul, dos Estados Unidos e também as pessoas que vivem experiências para poder ver qual é que é o caminho que está à nossa frente para resolver esse problema. Tudo foi organizado, como já disse, pela International Legal Foundation, com o apoio dos governos da África do Sul, dos Estados Unidos e com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União do Brasil, a campanha para descriminalizar a pobreza e o status, também a African Policy Civilian Oversight Forum, a Anistia Internacional, a Penal Reform International, a Open Society Foundations, a seção da Kenya da Comissão Internacional de Juristas e o International Drug Policy Consortium. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro palestrante, o honorável Motsami Makumi, que além de ser meu colega na divisão de Gauteng do Tribunal Superior de África do Sul, é também presidente da Legal Aid Sudáfrica. Tem a palavra. Caros palestrantes, caro presidente, obrigado por me deixar ser o primeiro palestrante. O ministro de Justiça e de Serviços de Correção também, durante a conferência recente, a campanha para a descriminalização do status da pobreza fez um chamado para reformar a lei, para que as pessoas marginalizadas e pobres não fossem arrestadas como resultado de crimes de homossexualidade ou também de outro gênero de delitos. Nessa conferência, que foi feita precisamente em Stellenbosch em setembro de 2022, 130 peritos de 20 países adotaram por consenso precisamente a Declaração do Cabo sobre Descriminalização. Essa declaração fez um chamado para reuniões intergovernamentais de peritos para termos maneiras de atacar essa crise mundial para descriminalizar a pobreza e o status. Houve uma reforma legal e também muitas pesquisas que foram publicadas em 2009 e só foi no dia 30 de novembro de 2022 que o gabinete aprovou precisamente essa declaração sobre discriminação do trabalho sexual sem consentimento. E nos últimos 10, 20 anos, sem dúvida, na África do Sul, nós vivemos uma quantidade muito grande de refugiados econômicos de países vizinhos como Zimbábue, Moçambique e o Zâmbia. Também muito tráfico de mulheres de outros lugares do mundo que chegam à África do Sul simplesmente para se encontrar, que trabalham como trabalhadoras sexuais
e também estão sendo exploradas. Depois, temos a garantia na nossa Constituição para ter a integridade psicológica e também integridade e proteção dos nossos corpos. Também na Constituição, consoante o meu parecer, nós fizemos um grande avanço para precisamente conseguir uma solução e assim poder legalizar também os recursos que nós temos ao nosso alcance. Todos temos o direito para conseguir o nosso trabalho, profissão com total liberdade. A prática de profissão e atividades comerciais têm que ser regulamentadas pela lei. Também, o sexo não é simplesmente um trabalho, é talvez até uma profissão. E é por isso que nós temos referenciado, né, o direito precisamente para ter a proteção e não ser perseguidas. Em consequência, criminalizar também essa atividade está reduzindo os direitos da dignidade humana, também a liberdade de segurança das pessoas, o tráfico também de comércio e os direitos, e em último lugar também o direito à igualdade. As estatísticas têm demonstrado que são os mais pobres, os desempregados e as mulheres mais jovens que finalmente têm que trabalhar em trabalhos sexuais. Muitas delas são mães solteiras que têm filhos que cuidar e levar para a escola. E é por isso que submeter elas à persecução está, sem dúvida, complicando muito mais o direito de vida das suas crianças. Depois também, a criminalização, sem dúvida, está causando muito mais estigma e no futuro vamos ter que evitar que as pessoas possam continuar sem essa criminalização e que não fiquem, sem dúvida, nos registros criminais. Ao mesmo tempo, também temos que ter, sem dúvida, relações com consenso e acordo quando não existe essa proteção. Porém, as autoridades sempre estão culpando essa atividade e, portanto, não há culpabilização dos utentes das trabalhadoras sexuais. Temos uma lista de atividades-chave. Uma delas é a conclusão dos processos legislativos para decriminalizar as trabalhadoras sexuais. E é por isso que temos diferentes ONGs que estão mostrando, sem dúvida, qual é que pode ser a solução e promover uma nova legislação para o direito de liberdades, também para conseguir criar sindicatos e proteção para conseguir um trabalho justo, liberdade contra a discriminação, também não ser nunca apreendidas e penalizadas. E também nos últimos anos, sem dúvida, temos estabelecido um grupo de peritos para elaborar quais é que são os critérios de regulamentação para controlar o trabalho sexual. Nós pensamos que esses grupos têm que incluir várias pessoas de muitas jurisdições, além de ONGs e também grupos de trabalhadores sexuais. Muito obrigado. Muito obrigado, juiz, pelas suas observações que mostram como é que nós estamos trabalhando e avançando e como é que estão sendo criminalizadas as nossas vítimas, especialmente em África, e os abusos que estão sendo produzidos. Também estou muito feliz que tem sublinhado que nós estamos aqui pela resolução que tem garantido, sem dúvida, a criação desses âmbitos legais para proteger as trabalhadoras sexuais. Agora é para mim um prazer apresentar a excelentíssima senhora Dominique Day, que está conosco em linha, uma membro do grupo de trabalho de pessoas de origem africana, é um grupo de trabalho que tem estudado precisamente qual é que é a discriminação sexual em muitos países, que está, sem dúvida, programando quais é que são as missões-chave sobre os sistemas de justiça criminal. Tem a sua palavra. Obrigado, Excelência. Obrigado a todos por essa conversa. Sem dúvida, é para mim um privilégio ser capaz de estar aqui remotamente. Eu acho que existe, sem dúvida,
muitos compromissos dos direitos humanos, né? E também outros valores, e nós estamos sendo bastante condescendentes. E, portanto, temos que saber como resolver esse problema e depois ver quais é que são as garantias existentes para a proteção e a promoção dos direitos humanos, além da discriminação e que está em todas as comunidades. E, sem dúvida, esse é um problema que tem que ser tratado com apoio legal, mas precisamos de respostas mínimas para a justiça para saber como é que está acontecendo os problemas já muito enraizados com o racismo, os trabalhadores sexuais e também o racismo sistêmico que está existindo como um princípio todos os dias. Em muitos países também, como as grandes potências ocidentais, sem dúvida, os problemas de criminalização racial é o mecanismo para proteger a hierarquia. E, em geral, esse processo ainda está existindo. Portanto, o nosso grupo de trabalho está trabalhando numa solução para dar forma aos compromissos internacionais sobre justiça, incluindo também, sem dúvida, apoio legal. E essa ajuda, sem dúvida, vai fazer que a comunidade internacional possa brilhar com o seu conhecimento e com experiências que tenham conteúdo mínimo sobre os direitos. Há um mundo de melhores práticas, sem dúvida. É difícil que todas as pessoas possam aprender. Nós temos visto várias declarações legais, eu sem dúvida já vi isso na sala. Aqui temos um grupo de peritos que podem fazer a diferença, e isso realmente é muito certo quando nós estamos, sem dúvida, criando uma estrutura muito enraizada de racismo no nosso sistema de justiça. E está tão enraizado que, sem dúvida, podemos também medir quem é que está sendo criminalizado. Além disso, o acesso à justiça tem que ir contra os fantasmas que estão nesse mecanismo, ora seja também o legado colonial, a raça negra, e como é que esse viés tem um impacto em todas as legislações legais. E também os peritos têm que ver qual é que é os códigos que existem no racismo e que sem dúvida estão sendo misturados, e temos que começar com aqueles que vivem e que estão contribuindo precisamente com o conhecimento. Portanto, a resolução e o nosso compromisso não é um conjunto de boas intenções, mas também eu acho que são bons limites que, sem dúvida, podem fazer bons muros, né? Isso não faz sentido ter muros altos para evitar, né, a migração. E, portanto, nesse sentido, nós precisamos saber o que significa ter parâmetros claros de ações e prioridades e resultados que possam, sem dúvida, proteger os nossos valores contra o racismo e a igualdade. Obrigado. Muito obrigado por esses comentários. Você lembrou, né, qual é que é o problema endêmico, e depois também, para garantir precisamente que nós estamos e temos a obrigação de fazer com que nós estamos contribuindo para reduzir essa forma de discriminação e para dentro dos sistemas de justiça. Obrigado. A próxima apresentação é a senhora Lívia Caceres, a coordenadora de Justiça Racial do Ministério de Justiça do Brasil, que vai falar sobre o trabalho fantástico que fez para tentar precisamente essa problemática dos abusos e também dentro do setor da saúde. Por favor, senhora Caceres, tem a palavra. First of all, I would like to thank. Oh, I'm sorry. First of all, I would like to Muito thank obrigada. E gostaria de agradecer os honoráveis juízes e a ILF para participar desse evento aqui e compartilhar as experiências do Brasil no contexto das políticas sobre as drogas e o sistema de justiça criminal. As políticas em relação às drogas são relacionadas ao mecanismo de reprodução do racismo. O modelo das drogas mobiliza os estereótipos e as políticas públicas estabelecem o número, o papel do traficante, do tráfico de drogas como inimigo da sociedade e divide o país em dois grupos. O grupo que merece a proteção estatal e aqueles que sofrem os danos colaterais da repressão. Historicamente, o Brasil escolheu não adotar legislação institucionalizando a segregação racial e não expressar a questão racial claramente na ordem constitucional. Nesse contexto, a lei criminal desenvolveu um papel fundamental na perpetuação
da dominação colonial e controlando a grande população negra depois da abolição da escravatura no fim do século XIX. A técnica legal e também as práticas médicas judiciais garantiram a manutenção das pessoas negras em uma posição de inferioridade e de marginalização. O fenômeno do encarceramento e a ocorrência de mortes violentas no país é em relação a uma política sobre drogas que atinge principalmente as pessoas e o acesso aos direitos do povo negro, da população negra no Brasil. Mesmo que os dados raciais sobre a população nas cárceres é problemática e não temos todos os dados, o último serviço informou que pelo menos 70% dessas populações são negras. E os negros só representam 56% da população no Brasil. Na população de mulheres, houve um aumento com 49 mil mulheres encarceradas no país, o número mais alto na história. Os crimes de drogas representam 1/3 também dos crimes do país. Entre as mulheres, essa proporção é até maior, mais da metade das pessoas que ficam sem liberdade respondem por crimes relacionados ao tráfico ilícito ou ilegal de drogas. Esse tipo de crimes em relação às drogas são os tipos de crimes que são a principal causa de encarceramento no Brasil. O uso de drogas ainda é criminalizado no Brasil e a falta de critérios objetivos para a distinção prática da posse de drogas para o consumo pessoal e o tráfico de drogas, isso leva a um impacto criminalizante da lei e também aceleração drástica do encarceramento. Detenções massivas também são concentradas também nos números de pequenos traficantes e usuários e principalmente as populações pobres e negras e também as mulheres que são pobres. Isso é o resultado de práticas institucionais racistas dos serviços policiais e do sistema de justiça criminal. Por exemplo, muitas políticas sobre a população negra, o perfil racial e pesquisas, buscas pessoais que violam os direitos fundamentais. Um estudo da Universidade de Brasília indica que o fator racial, além da classe, do gênero e outros estereótipos, prevalecem sobre outros elementos de conduta analisados pelo sistema de justiça, como a quantidade de drogas e também o papel do agente policial na estrutura do crime organizado. Outro quesito da violação sistemática dos direitos, segundo o Estado brasileiro, no contexto da luta contra o tráfico de drogas, é um modelo de políticas mundial, principalmente nos territórios negros. E no Brasil, em uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2015, eles reconheceram o genocídio contínuo dos jovens negros no país. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas entende que é fundamental aperfeiçoar o acesso à justiça no contexto das políticas sobre drogas, para combater a discriminação e o racismo ascendente entre eles da parte do serviço policial. Estamos comprometidas para o progresso no Brasil com medidas para priorizar a saúde das pessoas, para um empoderamento individual e também para a proteção da liberdade e também a intimidade dos brasileiros. Também consideramos decisivo a qualificação dos padrões raciais utilizados pelo sistema de justiça brasileiro para condenar a população negra. É o valor entregue à polícia como o único alicerce para a convicção. A raça e também as câmaras das forças dos serviços de policial pode ser um elemento importante para evidenciar os padrões atuais em relação à aplicação da lei sobre drogas e também a arbitrariedade do serviço policial. O Tribunal Supremo do Brasil hoje vai começar o julgamento
para descriminalizar o uso de drogas. Esse evento dá esperança para uma nova ótica em relação à saúde e focada no respeito pela vida privativa. Muito obrigada pela atenção, por essa oportunidade para compartilhar experiências e práticas em prol de um sistema de justiça mais igualitário para todos e todas as pessoas. Muito obrigada, Lívia. Foi uma demonstração incrível da vulnerabilidade e como ela torna as pessoas vítimas do sistema de justiça criminal. E parabéns pelos seus esforços no país para tentar eliminar esse tratamento injusto dos setores vulneráveis da sociedade que fazem recurso às drogas como meio de vida para sustentar as vidas deles. Parabenizamos os esforços. O seguinte palestrante é Gunnar, que é oficial da oficina do escritório de Special Procedures Brandt, da Comissão da ONU para a Pobreza Extrema. A Gunnar tem a palavra. O Gunnar. Muito bom dia, panelistas, delegados, representantes da sociedade. Muito obrigado por me apresentarem. Gunnar Theissen. Estou apoiando relatórios especiais sobre um projeto para descriminalizar a pobreza e as pessoas sem teto. E um dos colegas pede desculpas, estão visitando um país e as circunstâncias no Brasil não permitiam para ele estar aqui com a gente, e é por isso que eu vou falar em nome deles. E outro relator é o direito à habitação, que também tem trabalhado com esse mandato sobre as pessoas sem teto e quer dar cabo à criminalização das pessoas sem teto. É um problema global, a criminalização é um problema global que não fica em nenhum país específico. Em muitos países temos leis, regulamentos que criminalizam, por exemplo, a sociedade, dormir no espaço público, vadiagem, ociosidade, e também outro tipo de sobrevivência, outro tipo de atividades para sobreviver. E já foi mencionado pelos especialistas em direitos humanos, especialmente a Dominic Day. As pessoas já estão sofrendo a discriminação ou fazem isso para sobreviver, ou seja, trabalham na rua para sobreviver. Nas visitas no país com os relatores especiais, você pensa, às vezes estamos escutando o que acontece. Aquilo que parece uma não suspeita de aplicação local de um regulamento, por exemplo, não dormir no parque à noite, pode ser o primeiro passo de um processo que depois leva essa pessoa para ser sujeita à detenção, tensionada ou desproporcionada. As pessoas não têm outra alternativa. Essa pessoa não tem acesso a uma habitação, uma moradia digna. Quando a pessoa não tem dinheiro para pagar, por exemplo, também a multa também aumenta pelo não pagamento, e a lei nacional leva a esse pagamento de multas. Então tem uma sentença ou encarceramento da pessoa pelo não pagamento. Isso acontece em muitos países, inclusive nos países que estamos com os quais estamos trabalhando, apoiando. Também na Suíça tivemos um caso famoso aqui também na Suíça. E tem a Corte Europeia dos Direitos Humanos. Era uma mulher roma que pedia dinheiro na cidade de Genebra e foi multada. Estava pedindo dinheiro nas ruas, ele não pagou a multa e passou 5 dias finalmente em detenção, encarcerada. E então
o Tribunal Europeu disse que esses regulamentos que proíbem a vadiagem completamente não são justificadas segundo a lei dos direitos humanos e que também a punição era desproporcionada. Muitos países têm esse tipo de leis de vadiagem aplicadas, foram exportadas para o mundo inteiro durante o colonialismo para regulamentar e controlar os pobres das populações colonizadas na época, e essas leis permitiram que as autoridades públicas deteram as pessoas que levavam a desordem, a vadiagem, então passavam para trabalho forçado ou também trabalhavam em casas. Com o modelo moderno e também com a Declaração dos Direitos Humanos, há 75 anos, não conseguimos quebrar essas leis que criminalizavam já desproporcionalmente as pessoas marginalizadas e mais pobres, como já ouvimos. E essas leis parecem ficar aí ainda. Às vezes, são reforçadas e não revogadas. E esses regulamentos são revogados, às vezes, federalmente, mas então aparecem novos regulamentos substancialmente com outras leis, regulamentos que levam os mesmos efeitos. Um exemplo é a lei de 1825 da Inglaterra. Foi um projeto que foi revogado só o ano passado, depois de uma longa campanha de organizações apoiando as pessoas que experienciam, vivenciam o fato de ser pessoas sem teto. E essa lei permitia deter as pessoas que viviam nas ruas e até uma multa de até 1.000 libras. Em muitos países, o serviço policial tem essa tarefa de limpar as ruas com suas campanhas e não cumprir com a proteção das pessoas sem discriminação. Também leis, por exemplo, em relação à violência doméstica. Tem que evitar as pessoas sem teto e as pessoas que moram na rua são mais 7 vezes mais criminalizadas e culpadas de crimes e são culpados pela desordem pública ou pessoas que podem cometer crimes, ofensas. E para lutar contra o crime, essas campanhas são prolongadas e às vezes têm um maior impacto e leva à detenção dessas pessoas e não resolve o problema social que tem por trás dessa situação. O Conselho de Direitos Humanos já adotou em 2012 os princípios retores sobre a pobreza extrema, os direitos humanos, e ele sublinha que os estados deveriam revogar e reformar quaisquer leis criminalizando as atividades de meios de vida no espaço público, dormir, vadiagem, comer ou realizar higiene pessoal, esse tipo de atividades. E, além disso, pedem os estados para rever as sanções, os procedimentos e pedir o pagamento de multas desproporcionadas para as pessoas que moram em pobreza, vivem com pobreza, por exemplo, que usam o espaço público, pedem dinheiro nas ruas, e também revogando a sentença de prisão pelo não pagamento dessas multas para as pessoas que não conseguem pagar essas multas. Gunnar, você poderia encerrar? Está bom. E também temos também uma medida aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos, pedindo os estados para tomar as medidas necessárias para eliminar a legislação que criminaliza as pessoas sem teto. E nós, os relatores especiais, esperamos que a Comissão de Viena esteja considerando uma resolução para garantir o acesso à justiça para todos, inclusive com uma reunião de especialistas para aprofundar
a questão e o nosso ponto de vista, achamos que é importante que os representantes dos estados, especialistas de várias áreas, serviços policiais, justiça criminal, de bem-estar social, trabalho com pessoas sem teto, devem se envolver junto da sociedade civil nessas considerações para debater ainda mais a questão. Só se trabalharmos juntos podemos resolver os problemas que são mais problemas sociais e têm que ser tratados com políticas sociais e não pela justiça criminal, de acordo com os direitos humanos. Muito obrigado, Gunnar. Sem perder mais tempo, estamos ficando sem tempo. Gostaria de dar as boas-vindas, Jesse Bernstein, do Escritório para Acesso à Justiça, vai falar na criminalização da pobreza no contexto dos Estados Unidos. Jesse Bernstein, o assessor sênior, tem a palavra. Muito obrigado. É com muita honra que estou nesse painel aqui com dois juízes, não apenas um juiz. Obrigada a Leia, a todos os colegas e a ILF, a organização ILF, por organizar esse evento aqui tão atempado. Nos Estados Unidos, o prosecutor-geral no Departamento de Justiça fez uma reforma e no escritório todas as pessoas garantimos a proteção das pessoas segundo nossas leis baseado na igualdade e na dignidade. Representando os Estados Unidos, estou participando nesse painel aqui baseado na humildade e com respeito mútuo. Não queremos promover uma solução específica, estamos aqui para compartilhar as experiências e os desafios dos Estados Unidos e debater como que podemos lidar com as desigualdades desproporcionadas no nosso sistema e nos sistemas do mundo inteiro. Tem informações sobre os Estados Unidos aqui e acho que esse mediático já mencionaram os panelistas. O sistema de justiça criminal tem grandes desigualdades. 600 pessoas a cada ano nos Estados Unidos entram na prisão. São encarceradas 10 milhões de vezes. 2 milhões de pessoas são encarceradas no estado federal, nas prisões e nas cárceres. A população negra, 38% da população é encarcerada, representando apenas 12% da população dos Estados Unidos. Além disso, as práticas do sistema judicial, por exemplo, as multas, as taxas, levam a consequências terríveis para as pessoas que não conseguem pagar. E uma consequência direta pode ser até pior, por exemplo, a perda da moradia, do emprego, o acesso a serviços básicos e até a perda da custódia do próprio filho. Isso leva a que as pessoas confiem menos em nossas instituições e perde a confiança no Estado de Direito também tem um impacto na democracia e na segurança. O que estamos fazendo? O Departamento de Justiça quer combater a discriminação racial e disparidades econômicas no nosso sistema de justiça para lutar contra essas medidas. O Departamento de Justiça lançou uma carta oficial para os autores do sistema avisando sobre as multas do sistema que podem ser injustas, discriminar racialmente e podem atingir pessoas que não conseguem pagar. E também a carta encoraja os sistemas e as partes nos tribunais para considerar as realidades práticas que levam a essas multas, essas ofensas contra pessoas que não podem pagar. Segundo as diretrizes, estamos realizando uma revisão aprofundada sobre as práticas de multas e taxas no país. Estamos preparando um relatório para fazer o destaque do trabalho mais efetivo e inovador pelos estados e oficiais dos tribunais. Com o relatório, vamos ampliar os esforços já realizados até a data e vai visar destacar como as multas e essas taxas podem servir como uma fonte também de arrecadação e o trabalho em nossa área vai ajudar ao comprometimento mundial, uma fonte para os governos, para a sociedade civil e para o mundo acadêmico. Também estamos explorando como incluir as relações globais e as práticas no relatório. E é por isso que esse painel tão proveitoso aqui hoje. Isso pode incluir, por exemplo, trabalhar e engajar-se com as partes interessadas internacionais para entender as práticas profissionais já lançadas nos vários cantos do mundo,
os sistemas de identificação colocados em muitos países europeus. E temos muito interesse em aprender sobre exemplos de reformas efetivas de outros governos. Foi interessante ouvir falar sobre o trabalho de nossa colega do Brasil. Essa comissão é sobre a colaboração e avançar com uma sensação de propósito de resolução. Esperamos que a proposta de resolução do Canadá sobre acesso à justiça vai manter esse progresso. Esperamos que essa conversa seja só o começo em nome dos Estados Unidos e da Secretaria de Acesso à Justiça dos Estados Unidos e meus colegas que estão lá nos Estados Unidos, em Washington, que estão comprometidos com esse trabalho. Esperamos que haja mais colaboração e apoio mútuo com os governos e os grupos da sociedade civil. Esperamos que seja só o início e esperamos continuar conversando com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Jesse, uns destaques bem atempados, a necessidade, a importância de um debate, de um grupo de expertos para avançarmos. Muito obrigado. E agora passamos ao meu continente, o Quênia. Julie Kanyaga, secretário da Comissão Internacional de Juristas no Quênia. Julie. Muito obrigada. Muito bom dia a partir do Nairobi. Ficamos contentes de fazer parte desse fórum. Continuamos com engajamento para eliminar e combater as leis discriminatórias e a desigualdade no sistema de justiça criminal. Valorizamos uma porção importante da população mundial foi atingida e continua sendo afetada pela existência dessas leis. E no meu país a situação é igual, aqui também na África. E o Quênia e os parceiros estiveram na frente da luta contra as leis discriminatórias e injustas, porque a pobreza não é um crime. Nós sabemos que as leis de vadiagem, por exemplo, a sociedade e outras leis ainda estão muito presentes em muitos países africanos. Muitos anos depois da época colonial, as leis fazem parte de nós contra muitas pessoas pobres e africanos marginalizados. Houve uma abordagem de opinião sênior para resolver a questão da compatibilidade das leis de vadiagem com a Carta Africana dos Direitos das Pessoas e Humanos e outros instrumentos de direitos humanos aplicáveis na África. As decisões estabeleceram que a existência de leis de vadiagem é incompatível com as provisões da Carta Africana, o Protocolo de Maputo e a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar das Crianças e também a natureza arbitrária e as interessadas garantiram que a emenda e as leis regulatórias dos países querem garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Além disso, os países são guiados pelos princípios da Comissão Africana sobre a criminalização das pequenas ofensas e crimes. A decisão da Corte Africana teve um impacto, portanto, nas leis dos Estados-membros. Está encorajando para saber que essa decisão teve aí mesmo um impacto positivo na situação no Uganda. A Corte Constitucional do Uganda apresentou uma decisão que estabeleceu disposições para garantir os direitos à liberdade e liberdade de movimento. No Quênia, onde eu trabalho, realizamos também uma auditoria ampla das disposições de revogação e estamos a apresentar uma lei emendada no Parlamento para a descriminalização e reclassificação dessas leis. Além disso, desenvolvemos diretrizes nacionais ordenando os oficiais de justiça que tenham essa questão em conta quando são pequenas ofensas. É para um bom gerenciamento das pequenas ofensas, segundo o Conselho Nacional. Os princípios da Comissão Africana sobre a criminalização das pequenas ofensas indicam a necessidade de resolver os erros dos passados e revogar todas as leis regulatórias e garantir que o sistema de justiça criminal é focado na igualdade. Temos que realizar mais esforços na região africana e no mundo para garantir que as leis iguais são emendadas ou adaptadas. E o Quênia incluiu também um grupo de trabalho internacional para desenvolver uma diretriz ampla de aplicação global. Nós pensamos no Quênia que, apesar do grande trabalho, temos que continuar lutando e apostar
em resultados mais positivos. Muito obrigado por ter falado perante esse painel tão distinto. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Julie, para saber o que está acontecendo também na Europa em relação à adopção dos princípios gerais e convenções para tratar dessa questão toda. Ficamos sem tempo, mas eu acho que, em nome do Alto Comissionado dos Direitos Humanos, a colega vai fazer uma intervenção bem breve. A senhora Fox, muito obrigada. E também a ILF por organizar esse evento aqui. Fico muito feliz e contente por apoiar esse evento aqui. Os direitos à não discriminação e à igualdade são direitos em relação a todos os tratados de direitos humanos, todo o trabalho de nosso escritório, como já disseram, estamos realizando trabalho com os relatores especiais na área da não discriminação e igualdade, então apoiamos como escritório o compromisso geral da ONU para avogar pela descriminalização dos atos protegidos pela Lei de Direitos Humanos Internacional. Também os órgãos do Tratado Internacionais para gerenciar a implementação dos Tratados de Direitos Humanos e atendendo várias questões, a criminalização que aconteceu em muitos países, algumas questões já foram mencionadas em relação à criminalização. Os órgãos expressaram a inquietação sobre a criminalização, nomeadamente da vadiagem, do não pagamento das multas, das pessoas sem teto, do uso de drogas, as relações homossexuais, adultério, trabalho sexual e também outro tipo de ofensas e crimes. E são algumas das questões que foram expressadas e mostraram a inquietação. E trataram dessas questões em função de diferentes artigos do Tratado Não Discriminação e Igualdade, liberdade da tortura, tratamento integral, direito à intimidade, processamento arbitrário. Eu gostaria de chamar a atenção para um artigo especial do Pacto sobre os Direitos Civis, o artigo 11, que expressa e proíbe expressamente o encarceramento pela incapacidade de realizar uma obrigação contratual. Isso é a prisão e encarceramento do devedor e uma disposição para proteger as pessoas de serem encarceradas, presas por essa questão, por serem devedor. E isso já foi tratado e a descriminalização é uma das questões fundamentais. Não vou aprofundar, eu sei que estamos ficando sem tempo, mas também para encerrar, o secretário também estava apoiando esse movimento do 8 March Principles, princípios publicados pela ICJ, a Comissão Internacional de Juristas, e é uma base, uma abordagem de direitos humanos para as leis de direito penal e criminal. Obrigada por ter recebido a palavra e foi um prazer patrocinar esse evento tão importante aqui. Muito obrigada, senhora Fox. E agora gostaria de aproveitar Obrigado a à senhora oportunidade Fox, obrigado a para todos os agradecer membros do aos painel panelistas por fazerem parte porque desse participaram debate tão nessa discussão importante. tão importante. Estamos tão Agradecemos o agradecidos de debate em ter nome da precisamente essa sessão ILF e da junto comissão. à nossa Estamos reunião principal para resolvendo uma precisamente lutar solução contra para a discriminação e a a injustiça nos injustiça no sistemas de sistema de justiça justiça criminal. criminal. Sei que essa Sei que essa resolução que está sendo resolução que está sendo negociada negociada, especialmente pede está fazendo um a chamado criação para de um grupo de estabelecer especialistas para um sistema permitir que possa vários facilitar aos peritos a peritos dividir informação, respostas, perspectivas, boas práticas para conseguir justiça sem discriminação e sem viés. Até a espera dos resultados, vamos avançar nas nossas negociações. Os palestrantes têm mostrado a necessidade dessa reunião para tratar desses problemas. Por favor, vamos dar um forte aplauso para todos os membros participantes. Obrigado. E obrigado também pela sua participação. Pedimos desculpas pelo atraso. Obrigado. Obrigado. Vamos avançando com o nosso debate e conversa. Obrigado.